Se eu faturo 100, pode ser 100 mil, eu gasto 80 mil, eu tenho lucro de 20 mil. Se eu reduzir a minha despesa em 10 mil, agora o lucro, em vez de ser 20, é 30. Você faz a conta 50% a mais de lucros. Então, o impacto é muito grande lá, tanto no lucro, na margem. E o caixa agradece, porque começa agora o podcast As Alavancas do Lucro e do Caixa. Olá, empresário e empresária. Esse é o podcast As Alavancas do Lucro e do Caixa. E é aqui que você aprende a tornar o seu negócio mais lucrativo e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Eu sou a Laís Rosa e estou aqui com o Tederaldo Júnior. E o nosso tema de hoje é: o erro na gestão de custo está tirando o seu lucro. Antes de iniciar, vou pedir para você: curta, comente e compartilhe esse conteúdo. E caso ainda não seja inscrito, se inscreva neste canal. Vamos lá, Tederaldo? Vamos começar com uma coisa que parece meio contraintuitiva aqui em Tederaldo. Porque o custo, ele pode ser considerado uma alavanca da empresa, porque normalmente o empresário, ele não enxerga dessa forma, estou correta? Laís, você está certa nessa sua pergunta, porque de fato o empresário acha que despesa, custo de uma maneira geral, é algo que faz parte da vida dele como empresário, faz parte do dia a dia da empresa. Então ele não vê isso como uma alavanca de maneira nenhuma, não vê nem como algo estratégico, que é o que nós vamos falar aqui ao longo desse podcast. Então, sabe, é quase que uma coisa que ele tem que fazer mesmo e acabou. E não, é preciso mudar essa visão para ver exatamente como você falou no início. Nós não estamos aqui falando apenas sobre custos, nós não estamos falando apenas sobre redução de custos, nós estamos falando sobre gestão de custos e, claro, sem querer aqui iludir ninguém, fortemente nós vamos falar sobre redução de despesa e redução de custos. Mas, e vamos explicar por que que isso é uma alavanca, né? Porque não parece ser. Ótimo. Então, fala para nós, quando nós estamos falando sobre custo, é apenas uma redução ou algo mais amplo? Existe uma gestão que ela vai além daquela cortar despesas? Sem dúvida, eu respondi um pouco até na pergunta anterior. Estamos falando aqui de um projeto mais amplo de gestão de custos. Qual é a diferença de um para outro? Quando nós não estamos falando apenas de redução de custos, é porque nós vamos estabelecer algumas medidas dentro de um projeto de gestão de custos. Por exemplo, aumentar a produtividade de uma determinada área. Não necessariamente eu vou cortar algum custo daquela área, mas vou tornar ela mais produtiva. Ela vai fazer mais com menos. Com isso, eu reduzo o custo na medida em que a empresa cresce. Porque se ela crescesse, eu precisaria aumentar os custos daquela empresa, por exemplo, produção, atendimento de balcão, atendimento a cliente, né, suporte a cliente. Quando a empresa cresce, na teoria, na lógica, eu precisaria aumentar lá os custos para acompanhar o crescimento. Se eu torno aquela área mais produtiva, eu estou falando de gestão de custo também, e eu não vou aumentar custo nenhum. Então, é uma redução nesse sentido, entendeu? Mas respondendo a sua pergunta, aqui sim nós estamos falando de gestão de custos. A alavanca, ela é uma alavanca que nós chamamos de alavanca custo, mas por trás dela tem uma administração de custos mais ampla. E sobre essa gestão de custo? Conta para nós que é algo que acho que muito empresário não sabe a diferença. Qual a diferença entre o custo e despesa? Isso na prática. Laís, não tem muita diferença para nós sermos mais práticos, objetivos, não ficar complicando, porque a sua pergunta é boa. De fato, existe uma diferença entre despesa, custo, despesa variável, despesa fixa. Nós vamos ver um pouco disso ao longo aqui desse podcast, mas para simplificar o nosso entendimento, tudo é um dinheiro que você gasta, seja custo, despesa, e que você precisa ver se de fato você precisaria estar gastando aquele dinheiro, ou se você poderia reduzir ou eliminar, muitas vezes, uma determinada despesa ou custo que você tem na sua empresa. Então, apesar de existir uma diferença, se olhar tecnicamente falando, mas você, empresário que está me ouvindo, não se preocupe com isso. Seu desafio maior vai ser ter coragem para
cortar, né, despesas e custos. Mas e se a gente fosse categorizar eles? Tem como, por exemplo, estratégico, operacional? Tem algum que deve ser mais priorizado? Sem dúvida, você que está me ouvindo, o empresário precisa saber classificar ali as despesas em, no mínimo, três categorias, que são o que nós chamamos as despesas operacionais, aquelas que fazem a empresa funcionar, que mantém a empresa funcionando no dia a dia. Nós precisamos falar das despesas estratégicas, que são as despesas que estão mais acima, são elas que ajudam as despesas operacionais a funcionarem, e nós podemos falar também de despesas que, nesse caso, não é despesa, que seria um investimento, aquele dinheiro que você usa na empresa esperando um retorno futuro do gasto que você está tendo especificamente na sua empresa. Então, só para ficar claro, o que seria uma despesa operacional? É um funcionário que você paga para que ele opere a sua máquina e atenda ao balcão. Até um vendedor pode ou não ser considerado uma pessoa operacional. O que seria uma despesa estratégica? Ainda ficando em funcionário, é alguém que você alocou no seu projeto de marketing, na sua área de marketing, para estruturar o projeto de marketing. Então, nesse momento, ele é uma pessoa estratégica que está lá dentro do marketing, operando não, né? Começando um projeto de marketing. Quando o seu projeto estiver funcionando, essa mesma pessoa que você alocou lá, agora ela poderia ser considerada uma despesa operacional ou estratégica. Eu prefiro, mesmo sendo uma pessoa que está operando o marketing, ou seja, não, já estruturou, já passou pela fase de, vamos chamar de investimento, mas como o marketing é muito estratégico, eu prefiro considerar o marketing sempre, mesmo no dia a dia, que você paga como uma despesa estratégica, e não uma despesa operacional. E o investimento mais claro de todos que existe é quando você, empresário, que está aqui me ouvindo, você se capacita, você se prepara para você ter um melhor desempenho na sua empresa. Por exemplo, se prepara para lidar melhor com redução de custos. Isso é o investimento, porque é um dinheiro que você está usando para você, e o que eu estou falando para você, mas se estende para os seus colaboradores, que vai trazer um retorno, porque vai trazer um retorno. O aprendizado sempre traz um retorno, né? Mesmo que você, eu vou usar um termo aqui mais duro, mesmo que você jogue fora parte do que você aprendeu, mesmo assim, parte vai ficar e você vai ter um retorno com aquilo. Então, esse é um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua vida, e por isso, né, Laís, que nós estamos aqui gravando podcast, lives, por isso que nós temos um treinamento completo no método de gestão 365, por isso que nós temos uma mentoria, onde eu passo ali para o empresário o conhecimento que eu tenho para que ele consiga se desenvolver. Então, tudo isso é o quê? Conhecimento. E conhecimento é o quê? Investimento. É a terceira categoria de despesa. Então, operacionais, estratégicas e investimento. Você falando sobre o investimento no conhecimento é exatamente o que mudou a realidade da minha empresa, né? Eu investi, foi um investimento no meu conhecimento para a gestão, né? Aplicando o método Gestão 365, e o retorno que trouxe para mim dentro da empresa, hoje, incalculável, né? Foi muito além daquilo que eu investi. E tô sempre ali, ó. O Tederaldo, ele sempre me dá dicas muito boas de livros para comprar. Acabei de comprar um também, já estou fazendo a leitura. Tudo considerado como despesa ali, mais um investimento, né? Investimento para o meu conhecimento para aplicar dentro da nossa empresa. Prática. Tem uma regra muito simples em relação a isso, que é a seguinte, simples e estranha, que é você corta a despesa primeiro, você depois avalia se você fez um corte indevido ou não. Se você errou no corte que você fez e exagerou, você traz a despesa de volta. Porque se você ficar esperando o melhor momento, se você ficar esperando ter certeza que aquela despesa deveria sair ou não, você não vai cortar nunca. Então, se você tem alguma desconfiança existe algum nível de excesso ali, de desperdício, corte. Claro que eu estou me referindo muito mais nessa minha fala a despesas operacionais, aquelas despesas que mantêm a sua empresa funcionando e que poderiam manter com menor custo, menor despesa. Quando nós falamos de investimento, não, aí você precisa ter um cuidado redobrado,
Porque é o contrário. O que é que o empresário tende a fazer na hora que começa respondendo a sua pergunta? Ele vai lá, qual é a primeira coisa que ele corta? Adivinha? É o investimento. Ele não corta a despesa operacional, ele tem medo, ele tem pavor de reduzir qualquer custo operacional. Ele tem pavor, por exemplo, de negociar com o fornecedor, para pedir um desconto menor a ele. Aí, isso é redução de custo? É claro que é. Se você paga por uma matéria-prima 100, você pode pagar 98, isso é redução de custo. Inserido dentro de um processo de negociação com o fornecedor. Parece que não é, né, Laís? Mas é por completo. Então, dois cuidados. Primeiro, corte, falando em despesas operacionais, depois você avalia se, né, se está fazendo falta ou não. E, a princípio, não corte investimento. A não ser que o investimento que você esteja fazendo seja um investimento ruim. Você já está fazendo ele há algum tempo, não está tendo nenhum retorno para a sua empresa. O cuidado que tem que ter para não cortar investimento indevido. Bom, você já adiantou aí para a gente essa questão do investimento. Então, existe algum tipo de custo ou despesa que deve ser considerado intocável dentro da empresa? Deveria ser intocável. Nenhum. O que você precisa, porque quando você considera que a despesa é intocável, você vai encontrar um monte de despesa intocável, várias despesas intocáveis, né? Entre elas, demitir pessoas, entre elas, reduzir, essa que eu acabei de falar, negociar com o fornecedor. Então, não tem nenhuma despesa intocável. Você precisa ter um cuidado maior com as despesas que são estratégicas e com as despesas relacionadas, que essa segunda que eu vou falar não é despesa, é os investimentos. Por que que eu preciso ter tanto cuidado com despesa estratégica e com investimento? Porque elas são as mais fáceis de você cortar. Então, eu vou comprar uma máquina nova. Não, não vou comprar ainda uma máquina nova. Uma máquina nova é o quê? É investimento que você está fazendo na sua empresa. Aí você diz assim: não, não vou comprar uma máquina nova, eu não tenho dinheiro. Só que a máquina que você está usando é uma máquina que ela perde matéria-prima, ela precisa de dois funcionários para poder operar aquela máquina em vez de um. Ó, imagina, se você compra a máquina nova e ao invés de dois funcionários, agora você tem um, ao invés de você gastar 5 quilos de farinha para fazer o salgado, agora você gasta 4,5. Você calcula em quanto tempo aquela máquina que você comprou retorna para você, porque ela vai durar mais 5, 10 anos. Então, mas o que é mais fácil? Dizer, não, não posso fazer esse investimento agora. Então, não tem nada intocável. O que você precisa ter cuidado maior é com despesa estratégica e investimento. Senão você vai querer cortar ali. Você falando isso, uma situação que aconteceu comigo, né? Eu tenho uma casa do norte, eu vendo produtos naturais e eu vendo o açaí puro, aquele lá do Pará, né? Os paraenses amam. E eu fui investir em um freezer e eu tive a oportunidade de comprar um freezer usado com um bom desconto. Porém, o consumo dele de energia, aquele selinho que vem ali, ele estava marcando que não era categoria A de energia. Fazendo uma conta rápida, comprar um novo na categoria A compensaria muito mais do que o desconto de eu comprar um usado. Fora também a questão da garantia, né, dada por fábrica. É exatamente isso que aconteceu comigo, né? O que você colocou na prática. Um freezer novo, mais caro inicialmente, porém, ao longo prazo, e não tão longo assim, que eu fiz a conta que recuperaria nessa questão de energia, coisa de 3 meses, compensou comprar um novo. Federaldo, conta pra gente. Tem algum estudo de caso de empresário famoso que tem uma gestão rigorosa de custo? E o que tem por trás dessa disciplina? E fale sobre você também, como você, nas suas empresas, gerencia os custos para lucrar mais. Vamos lá, então. Veja, em relação a um empresário que tem um rigor muito grande de custos, a gente pode pensar que grandes empresas normalmente têm um rigor maior de custos, mas eu gosto muito do exemplo do Paulo Lemon, né? Que é o tal e várias outras empresas no mundo, inclusive. Se ele não é o mais rico, é um dos mais ricos. O Jorge Paulo Lemon, ele tem duas características que eu admiro muito. A primeira delas é a história da meritocracia, de você considerar os colaboradores que devem ou não ficar na sua empresa com base no mérito que eles têm, o desempenho que eles têm na minha empresa, na empresa. Estamos falando de quê? Estamos falando de gestão de pessoas? Sim. Mas estamos falando de gestão de custos também. Porque se eu não admito na minha empresa pessoas que têm um desempenho muito baixo,
eu estou falando de redução de custo. Eu vou deixar para aquelas pessoas que realmente contribuem mais. E outra coisa muito admirável nele é um rigor gigantesco. Dizem que ele é um samurai para cortar cabeças, não é cabeça de gente só, para cortar custos na empresa dele o tempo todo. Diz que quando ele compra uma empresa que está, por exemplo, dando prejuízo, a empresa não é lucrativa, a medida dele lá de fazer com que a empresa com que a empresa dê lucro, ela é de um jeito tal que a empresa passa a dar lucro apenas com a redução de custo. Depois é que ele escala o negócio. Então, a primeira medida dele, uma das primeiras medidas dele é esse. Por que, Laís? Porque sempre existe desperdício. Estamos falando disso aqui desde o início. Sempre tem pessoas gastando mais do que deveria. E quanto maior a empresa viciada, pior. Bom, então, eu gosto muito de trazer o caso dele e você me fez uma pergunta, tem vários outros casos. O Votorantim, dizem que era implacável também, né? Quando se fala das empresas do grupo dele, diz que ele só tinha dois sapatos. Não sei se é lenda, um sapato que ele ia para trabalhar e um sapato que ele ia para festa, que ia para uma recepção. Perguntaram a ele, ele falou: "Mas por que eu preciso ter mais de dois sapatos?" Vou contar baixinho aqui para você que eu acho que só tenho dois sapatos também. Não estou imitando o Votorantim, não. É porque eu tenho um sapato que foi para o casamento da minha filha, que eu uso raramente, e tem um outro que eu uso de vez em quando. Então, para o homem precisa mais de dois sapatos? Uma mulher não, né? Outra conversa aí. Mas, bom, então ele tem um rigor muito grande com isso. Falando do meu caso especificamente, eu tenho um registro na minha história onde eu realmente hesitei quando se fala de gestão de custos. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, tem muitos anos atrás, e eu perdi muito dinheiro com isso. Tá? É importante registrar essa questão, que foi o seguinte: eu entreguei no Brasil um dos maiores projetos, eu e a empresa, e nós entregamos na ocasião um dos maiores projetos do sistema financeiro que o país teve até hoje, que foi o sistema de pagamentos brasileiro, o SPB, que agora foi extinto por conta do Pix. Foi nós que entregamos isso para alguns grandes bancos, nós, nossa empresa, e mais alguns grandes players do mercado. Um projeto, assim, gigantesco. Um projeto que chegou a bilhão de reais. Não o meu, mas o sistema brasileiro como um todo. E quando eu montei uma equipe enorme, né? Foi a maior equipe que eu montei até agora, uma equipe de quase 100 pessoas para entregar esse projeto e outros projetos que eu tinha também. Uma coisa grande. Eu tinha uma empresa de tecnologia, como você sabe, são pessoas caras, né? São pessoas que algumas delas recebiam, sei lá, 20 mil reais, 15 mil reais na época. Então, o que que aconteceu? Esse projeto foi entregue, eu estava com a equipe grande dentro de casa, e aí o dinheiro dos bancos secou do dia para a noite, porque eles tinham investido muito dinheiro, e quando secou, os projetos que eu tinha com eles diminuíram, mas diminuíram lá do dia para a noite. Sabe? Você tem lá um faturamento X, e esse faturamento cai assim, em 3 meses ele desaba. Como você que está me ouvindo aqui sabe que pode acontecer com você também por algumas razões. A razão foi essa que eu acabei de dizer. E eu demorei para mandar as pessoas embora, porque é isso, é desagradável você demitir alguém. É uma das despesas mais difíceis de nós fazermos, é uma despesa onde você manda alguém embora. E eu perdi muito dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha ganhado, né, com o projeto, foi um projeto grande, parte dele foi consumido para pagar uma folha que era muito cara na ocasião, como eu expliquei. Então, e eu fiquei esperando, entendeu? Demorei muito, muito mais do que deveria. E é isso que você não deve fazer. Se você tem uma equipe hoje que você percebeu que ela está muito ociosa, não fique esperando que as vendas que vão chegar, o cenário vai mudar, e você já treinou essas pessoas, que isso vai causar um mal-estar, vai acontecer tudo isso. Mas pior é o dinheiro do seu caixa ir embora, que foi o que aconteceu comigo naquela ocasião. Então, respondendo essa sua pergunta, é por isso que eu ensino isso com tanto gosto. Ensinamos, né, Laís, com tanto gosto esse assunto, para que o empresário não cometa erros que eu cometi e que eu sei que você pode estar cometendo aí no dia a dia, você é empresário. Com certeza. Federaldo, por que a gestão de custos ela tem então esse impacto tão grande no lucro e no caixa?
Bom, é uma pergunta muito fácil de responder, porque quando você faz uma redução de custos, você tem um esforço quase zero para fazer isso, porque é zero, né? Eu chamei quase zero, mas é zero. Se você tem uma despesa que você está gastando muito, aí as pessoas estão viajando muito aqui na minha empresa, estão gastando muito com hotel, porque tem empresa que você precisa viajar, ou estão gastando muito com deslocamento aqui na minha empresa, e eu corto essa despesa hoje, eu já reduzo essa despesa hoje, eu já aumento o meu lucro hoje também. É uma questão de matemática. Se eu gasto 100, se eu gasto 100, não, se eu faturo 100, o exemplo do 100 é sempre bom, porque, é claro, se eu faturo 100, pode ser 100 mil, e eu gasto 80 mil, eu tenho lucro de 20 mil. Se eu reduzir a minha despesa em 10 mil, né? Agora, o lucro, em vez de ser 20, é 30. Você faz a conta 50% a mais de lucro. Você pega 20, 50% a mais de lucro é 30. Então, o impacto é muito grande lá, tanto no lucro, na margem. O esforço é zero, ou seja, você não. Porque esforço consome recursos, consome dinheiro, você não tem esforço nenhum. E o caixa agradece, porque o que é que nós fazemos como empresário? O tempo todo vamos lá no caixa fazer o quê? Pegar dinheiro para pagar a despesa. Se essa despesa diminui, o caixa vai lhe agradecer de joelhos. Então, o impacto, ele é tão claro, né? Falando dessa maneira que eu estou falando agora, porque ele vai melhorar as duas coisas mais importantes que sua empresa tem: o lucro, a margem, aliás, três, né? O lucro, a margem do lucro e o, o caixa propriamente dito. Eu acho que ficou claro, né? Sim, muito claro. E você falando isso, né, no meu dia a dia, um custo que eu cortei na minha empresa, que eu parei para analisar, e quando eu parei, eu quase caí da cadeira, Tederaldo, foi os custos com maquininha. Não vou fazer propaganda de nenhuma maquininha aqui, mas ao olhar ali atentamente todos os custos envolvidos, eu peguei aquelas informações à mão e fui negociar. Na primeira negociação, eu consegui reduzir. O Pix, por exemplo, eu consegui isentar ele por um ano na minha empresa. E eu tenho um grande volume de Pix. As taxas das maquininhas eu também consegui reduzir drasticamente. Então, eu vim de um custo de quase R$ 2.000 em taxas e tarifas que cobram na conta para quase menos de R$ 1.000, porque eu diminuí minha taxa do débito de 2,69 para 0,70. Então, pensem no impacto, é exatamente o que o Tederaldo falou. E o bom disso é que você vê na prática, né? Você vê ali o dinheiro sobrando na conta. Não é algo invisível. Você vê na conta sobrando. E isso é muito bom, né, para nós empresários, ver o dinheiro na conta. E coisa simples, só de sentar, é o que o Tederaldo falou, não tem custo nenhum. Eu só sentei e falei, deixa eu ver detalhadamente todos esses custos com maquininha. E isso tem várias outras áreas da empresa que a gente pode fazer isso, né? Além do lucro e do caixa, que a gente já viu que o impacto é enorme. Essa redução de custos, ela pode afetar alguma outra área da empresa? Então, sim, tem um impacto nas outras áreas. Inclusive, nós vamos falar sobre uma outra alavanca que ela tem um impacto grande, que é a alavanca da cultura do lucro. Mas por que tem um impacto nas outras áreas? Porque você está mostrando para todas as pessoas qual é o seu tom, que você não tolera desperdício, não tolera ineficiências, você não tolera também retrabalhos, erros, você tem uma tolerância baixa em relação a isso e você não hesita em cortar uma despesa quando precisa, entende? Então você dá um tom e isso afeta todas as áreas da empresa que vão, como é que eu digo, procurarem ser mais produtivas, vão procurar não gastar desnecessário, porque sabe que você vai pegar no pé. Você está entendendo? Então tem um impacto grande na cultura mesmo de gestão de custos da empresa. E mais, né, Laís? E mais. E você também vai mexendo no que nós chamamos de despesas invisíveis, que são aquelas despesas que estão mais relacionadas a ineficiências, falando um pouco, né? Então, o que é uma despesa invisível? Só para deixar bem claro, uma despesa invisível é você ter três colaboradores que têm um desempenho baixo, estão mal capacitados, ou são pessoas que não deveriam estar ali, e você poderia só ter dois em vez de três. Eu vou exagerar, às vezes você só deveria ter um em vez de três, se você colocar, por exemplo, inteligência artificial para trabalhar para eles. Isso é despesa invisível.
Por que que eu chamo invisível? Porque você não vê a conta. Você não vê a conta. Uma conta de luz que chega, você vê a conta. Você diz assim, vamos reduzir de 100 para 90. Mas o pessoal está tudo misturado lá com a atividade que ele está fazendo. Então, essa despesa invisível, quando você estabelece uma iniciativa de gestão de custos, você mexe também em despesa invisível, melhorando o processo, tirando burocracia, sabe? É, e por aí vai. E caso o empresário ele não faça nada disso que você falou para nós até agora, o que vai acontecer com a empresa dele no longo do tempo? Bom, as duas coisas vão acontecer se ele não fizer nada, uma pior do que a outra. Vamos falar da menos ruim, que é o seguinte: ele vai ter um lucro menor. Explicamos isso. Se ele gasta mais do que ele deveria, ele vai ter uma redução de lucro. Ponto. Vai ter menos dinheiro no caixa. Você até falou como é bom a gente ver dinheiro no caixa quando corta uma despesa. Ele vai ver menos dinheiro no caixa. Essa é a primeira consequência negativa. Mas tem uma segunda pior do que essa, que ele vai ficar menos competitivo. Uma empresa que não tem um processo de redução de custos, ela vai carregando despesas e ineficiências cada vez mais ao longo do tempo. Se ela encontra um concorrente que é mais eficiente do que ele, mais produtivo, aquele concorrente pode vender um produto igual ou melhor do que o dele por um preço menor. Se esse podcast ele está fazendo sentido para você, curta, compartilhe e envie esse vídeo para outro empresário que também enfrenta esse desafio dentro da empresa. Conta aqui para a gente nos comentários. Você tem um processo de gestão de custos da sua empresa? Agora, para a prática do dia a dia da empresa, que é o que a gente mais gosta de falar aqui, né? Quais são os maiores erros que os empresários eles cometem quando eles tentam reduzir ou gerenciar esses custos? Bom, o primeiro erro, e nós já falamos da maioria deles aqui, o primeiro erro é ele considerar que uma despesa é intocável. Não é. Erro 2, cortar onde é mais fácil e onde você não deveria cortar, por exemplo, investimentos. Erro 3, não saber categorizar despesas, o que são despesas operacionais, estratégicas e investimentos. E aí ele vai cortar sem ter essa perspectiva. E o quarto erro, é ele não valorizar muito a questão das despesas invisíveis, aquelas que têm mais relação com ineficiência. Ele acha que o dever de casa dele é só cortar aquilo que é visível e não vai lá para melhorar o processo, para treinar o colaborador, para ver se tem retrabalho, erro. Ele não olha isso. Ele, não, eu não tenho tempo para ficar olhando isso e deixa rolar, entendeu? E às vezes ele perde mais dinheiro com isso do que com alguma despesa que é visível. Por exemplo, cortar a conta de luz tem limite. Você não vai poder cortar ela pela metade, provavelmente. Mas ineficiência, o limite é menor. É menor, né? Quer dizer, você tem menos limite, é isso que eu quero dizer. Você entendeu? Tem muito mais para você ganhar ali do que numa conta visível. Então, esse seria mais um erro. E para esse empresário que quer começar a fazer tudo isso que você está falando sobre a gestão de custos, qual o primeiro passo? Existe um passo a passo que ele possa implementar dentro da empresa? Mas eu vou falar em dois passos aqui, mas não necessariamente eles estão na ordem correta. Vamos conversar sobre isso depois. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer na empresa para ele cortar é listar todas as despesas que ele tem. Se ele não listar, fixas, variáveis, investimentos, despesas estratégicas, ele listar todas, todas ali no nível de detalhe razoável ou suficiente, é uma palavra melhor, porque senão ele não consegue cortar. Primeira coisa. Segunda coisa, ele tem que estabelecer uma meta de corte. Então, ele tem que dizer assim: eu quero cortar minhas despesas em 10%. Mas por que que você está falando 10%? Porque se ele estabelecer uma meta diferente, ao invés de ele dizer, eu quero aumentar, eu quero reduzir as minhas despesas em 10%, ele pode dizer assim: eu quero aumentar o meu lucro em 10%. Eu quero aumentar a minha lucratividade, não é o lucro, em 10%. Aí ele talvez se anime mais e para ele aumentar a lucratividade em 10%, basta que ele reduza as despesas em 10%. Lembrando que quando ele reduz a despesa em 10%, ele não aumenta o lucro em 10%, ele aumenta muito mais do que 10%. A gente deu exemplo ali, lembra que ele reduzia, tirava 10% de despesa e o lucro aumentava 50%, não a margem, o lucro. Taderaldo, não estou entendendo. Volta para essa parte da aula, faz um cálculo lá que você vai entender. Então,
duas primeiras medidas que ele precisa realizar são essas. A pergunta é, o que é que vem primeiro? Primeiro ele define a meta, ou primeiro ele lista a despesa, olha para a despesa antes de definir a meta. Então, eu vou lhe ouvir, Laís, e aí a gente já pode pedir para o empresário colocar aqui nos comentários por onde é que ele começaria. Então, eu gosto de começar pelo número 2, que é, primeiro eu defino onde é que eu quero chegar do ponto de vista de lucro, de margem. Eu tenho convicção, e você deveria ter também que está me ouvindo, que você consegue fazer essa redução de 10%. Ah, 10% é muito. Tá bom, então de 8%, não nada abaixo de 5%, nada abaixo de 5%. Mas muito provavelmente você consegue fazer de 10 ou mais. 10 é de partida. Então, inverta a ordem do jogo. Defina a meta e depois que se definir, ó, corte. Acho que a gente podia lançar um desafio para os empresários que estão nos escutando, hein? Vamos lá, desafiar todo mundo a reduzir até 10%. Eu vou entrar nessa. Já vou chegar na loja hoje e já vou começar a analisar. O que vocês acham? 10% no mínimo de redução de custos. Depois vocês voltam aqui no nosso vídeo e comenta. Conseguiu? Não conseguiu? O que você acha, Federal? Uma boa ideia? Excelente ideia. Excelente. Isso aí. Agora você pode comentar para nós algum estudo de caso de aluno do método que conseguiu melhorar o lucro e o caixa através dessa melhor gestão de custos? Então, nós temos um caso realmente impressionante, tá? Inclusive publicado no canal do YouTube. Quem tiver mais interesse, quiser saber, eu recomendo que você vá lá, que é da Cecília. Ela tem uma escola, né? E ela conseguiu uma coisa assim, que talvez seja recorde aqui, Laís, inclusive, no nosso método, que ela conseguiu aumentar o lucro da empresa. Agora eu não consigo me recordar totalmente se foi 5 vezes mais ou 7 vezes mais, mas os dois são tão relevantes, e você vai lá no canal do YouTube, procura Escola Língua Tech, procura Cecília, é um dos primeiros vídeos lá na playlist, tem uma playlist no canal do YouTube que é Alunos do Método, vai lá, procura Cecília, escola, você vai ver lá no título, que é na headline, né, que é 5 ou 7 vezes mais. Então, 5, 7 vezes mais de aumento de lucro, ó, é coisa de louco. E ela fez isso em, sei lá, 7 meses, 8 meses, por aí, um prazo recorde. Então, é um caso clássico de aumento de lucro apenas por redução de despesa. Ela fez duas coisas na empresa. Primeiro, ela deu foco muito grande, ela tinha uma variedade enorme de cursos que ela dava, de tipos de aluno, de que a gente chama séries, né, de formação e níveis, né, de formação, e ela enxugou isso radicalmente para ter foco. E quando ela fez isso, ela pôde reduzir custos de maneira significativa e o lucro, ele explodiu. Você tem uma ideia, Laís, as vendas dela aumentaram apenas 10% e o lucro aumentou 5 a 7 vezes mais. Então, esse é o caso, eu diria que de maior destaque que nós temos quando se fala de um projeto de gestão de custos que teve como reflexo aumento de lucro. Então, mostra como essa alavanca é poderosa. Ela é a segunda alavanca mais poderosa. Ela só perde para preço. Ela depois é a mais poderosa de todas. Eu acompanhei a Cecília desde quando ela entrou no método e é realmente incrível a história de superação dela. Acho que vale a pena todo mundo se inspirar na história dela. Depois vocês vão lá no canal e assistem. E se você chegou até aqui, como está o controle de custos da sua empresa? Você já alcançou a sua tranquilidade? Você continue conosco aqui no canal e fique ligado. A próxima alavanca, ela é essencial para lucrar mais. Curta, comente aqui como está a situação dos custos da sua empresa e compartilhe esse conteúdo. Até a próxima, Tederaldo!